Aí, pessoas, meus doentinhos preferidos, de novo, vamos contar outra história, mais uma história. É uma novela, professor? Não, é um clinical case. Hoje, pra gente falar do sistema cardiovascular, vamos ver qual que é a historinha, qual que é a novelinha de hoje. Um homem de 45 anos, sedentário, 1,70 m, 95 kg, fumante, diabético tipo 1, deu entrada no PS do hospital relatando cansaço físico, tosse seca, dor no estômago, náusea, sede excessiva, palpitações. Após triagem, realizou uma coronariografia, exame para diagnóstico de obstrução das artérias coronárias. Resultado com poucos vasos pérvios e uma ressonância magnética que demonstrou uma ponte do miocárdio no ramo interventricular anterior. Os resultados significativos dos exames laboratoriais foram hemograma normal, PA 19/12, LDL 230, HDL 80, colesterol total 380. Aqui do ladinho foi colocado os valores de referência de um adulto. Questões: como se dá a irrigação do miocárdio? Qual a divisão morfológica das paredes cardíacas? Que é ponte do miocárdio? Porque a ponte do miocárdio pode ser um risco? Qual o trecho do ramo interventricular anterior, no caso? Aí, pessoinha, que tal tentar resolver as questões sozinho primeiro, até para mostrar quão bom você é? Dá um pause no vídeo, aí resolveremos juntinho, já. A pergunta dada: como se dá a irrigação do miocárdio? O músculo cardíaco, ou chamado miocárdio, né? Mio de músculo, cardio de coração. O miocárdio possui aí na sua estrutura, ou preso à sua parede, as chamadas artérias coronárias, que são as que irrigam o coração. Esse nome é porque ela forma como se fosse uma coroa na área cardíaca. Este vaso aqui, ó, este grandão aqui, que é a aorta, e dela sai a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Cada uma delas emite ramos. A artéria coronária esquerda, a gente tem lá o ramo circunflexo, o ramo marginal esquerdo e o ramo interventricular anterior. Agora, meu aluninho, principalmente você da medicina, enfermagem, cuidado, a nomenclatura correta, ramo interventricular anterior. Porém, na clínica, muito comum a gente chamar esse ramo de ramo descendente anterior. Pega aí, pessoas, guarda esse nome, você tem que saber os dois. A artéria coronária direita, né, que é essa aqui, ela também vai formar um ramo marginal, que é um ramo marginal direito, e ela também tem aqui, ó, como um ramo principal, o ramo interventricular posterior. Coloquei aqui os principais ramos. A irrigação é dada pela artéria coronária direita e esquerda e os seus ramos. Como que a artéria coronária se inicia logo na saída da aorta, a gente observa que ela possui válvulas. É a chamada válvula semilunar aórtica. Por que que a gente coloca válvula? Se vocês observarem aqui, são 3 cavidadezinhas, são 3 válvulas, né? E um conjunto de válvulas nós chamamos de válvula. Então, na válvula semilunar aórtica, eu encontro essas duas aberturinhas que eu chamo de ósteo da artéria coronária. Então, eu tenho o ósteo da artéria coronária direita e o ósteo da artéria coronária esquerda. Então, a gente fala isso por quê? Porque quando o coração realiza a sístole, o batimento, como essas válvulas estarão abertas, o sangue ele não consegue entrar pelo ósteo da coronária. A circulação coronária, diferente das outras circulações, ela é realizada no momento da diástole, porque neste momento eu tenho fechamento da válvula semilunar aórtica e aí o sangue consegue fluir pelo ósteo coronário e atingir as artérias coronárias e os seus ramos. A segunda é a divisão morfológica das paredes cardíacas. Aqui a gente observa a região de tórax com a presença do coração e eu tenho que saber que o coração ele também é dividido por conta de suas camadas. Então, externamente, então eu retirei o coração aqui, estou olhando aqui, ó. Externamente, toda a porção da área cardíaca
e alguns vasos são envoltos por uma membrana que a gente chama de pericárdio parietal. Perceba que o coração nem está aqui. Pericárdio parietal, ele fica ali como se fosse um saco envolvendo a área cardíaca. Só que essa parte que eu chamei de pericárdio parietal, ele está fora do coração. Só que a hora que eu chego aqui pertinho do coração, ó, por conta até desse brilhinho que ele tem, eu tenho uma membraninha mais serosa, mais fina. É o que a gente chama de pericárdio visceral. Está preso na víscera. Também posso chamar, principalmente na histologia, nós chamamos de epicárdio. O músculo cardíaco eu vou chamar de miocárdio. E a cavidade, né, as cavidades cardíacas, as câmaras, átrios e ventrículos, eu vou chamar de endocárdio. Então, eu divido aí morfologicamente a parede do coração em 3 partes. O pericárdio parietal, que é o mais externo, o pericárdio visceral, que é essa membrana bem fininha, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e o endocárdio, que é a parte interna, as cavidades, né, as câmaras cardíacas. A terceira questão é: o que é ponte do miocárdio? Presta atenção, eu não estou falando de ponte de safena. Ponte do miocárdio, pessoas, é uma variação anatômica onde eu tenho uma parte da artéria coronária, ou um dos seus ramos, que ela passa por dentro do músculo cardíaco ou do miocárdio, ao invés de passar na sua porção externa, igual a gente viu na questão anterior. Então, observa aí na imagem comigo. Aqui está um coração com a presença de uma ponte do miocárdio. Então, aqui é a coronária esquerda e quem está descendo aqui é o ramo interventricular anterior. E neste trecho aqui, ó, a coronária ela desaparece. Ela entra no músculo cardíaco, depois ela ressurge aqui, né, ó. Mas esse trecho aqui, ó, eu não consigo visualizar o ramo interventricular anterior, porque o vaso entrou para a área muscular. Acontece que o músculo cardíaco, ele tem fibras direcionadas a várias regiões, né, conforme a gente está vendo na imagem aqui. Eu não consigo ter certeza qual é o trajeto desse vaso aqui dentro do músculo cardíaco, a não ser através de um exame, angiotomo, através do vaso com contraste, para a gente conseguir visualizar isso. Mas é uma variação anatômica. A quarta questão fala: por que a ponte do miocárdio pode ser um risco? Então perceba, aqui tem uma outra. Então eu visualizo aqui, ó, o mesmo vaso, é o ramo interventricular anterior, e neste trecho aqui, ó, ela desaparece. Por que isso pode ser um risco? Porque a hora que o vaso vai entrar para dentro do músculo cardíaco, olha aqui para mim, o vaso vai passar por dentro do músculo cardíaco. O músculo cardíaco, ele tem força de pressão. Então, conforme a coronária entra para o músculo cardíaco, ela sofre um estrangulamento, né? Ela é comprimida, seu diâmetro diminui. E isso facilita, obviamente, neste trecho, né? Ou onde está marcado aqui a letrinha C, né? Ou onde a coronária aí desaparece, o fluxo de sangue pode diminuir a ponto, né, se o fluxo de sangue for interrompido, a pessoa sofrer um infarto por falta de suprimento de oxigênio. Pessoas possuem a ponte do miocárdio e às vezes vivem 80 anos e nada acontece. Outras, como o vaso está estreitado, facilita a obstrução, ou facilita a formação de coágulo, arteriosclerose, né, que é a obstrução por gordura. Então, quanto menor for o diâmetro do vaso, mais fácil dele obstruir. Então o trecho, né, do ramo interventricular, no caso, é o trecho que antecede a ponte do miocárdio, que é a região que tem maior risco de obstrução. Sexta questão, última, que é: qual a hipótese diagnóstica após a avaliação e como chegou a essa conclusão? Observando aí, junto comigo, no caso clínico ele descreve lá 45 anos, sedentário. A gente sempre fala da importância da atividade física, até por conta da melhora do processo circulatório. Continuando, né? 1,70 m, 95 kg. Tá pesadinha, não tá não? Fumante, diabético tipo 1. Aí ele apresenta lá cansaço físico, tosse seca, dor no estômago, náusea. Já teve diagnóstico de obstrução das artérias coronárias. Resultado com poucos vasos pérvios. Significa o quê? Uma artéria pérvia significa que ela está livre, ou o fluxo sanguíneo está passando
livremente, com facilidade, a normalidade. Os próprios sintomas são favoráveis a gente pensar uma situação cardíaca. PA dele, pressão arterial 19/12. Todo mundo aprende desde pequenininho, você não precisa nem estar estudando na área da saúde. Pressão arterial 12/8. 19/12 tem uma pressão elevada, uma hipertensão. E ele ainda apresenta lá o LDL, HDL, o colesterol total, quando o comparativo com a tabelinha do lado dos valores de referência estão bem altos. Possivelmente chamada dislipidemia, associada a diabetes. Eu tenho aí um fator importante para uma pessoa infartar. A hipótese diagnóstica, possivelmente pensando que ele já tem coronária obstruída, eu tenho um processo de infarto. Na nossa bibliografia, vocês vão ver que boa parte dos riscos de um infarto estão relacionados ao caso que a gente comentou. Essa tabelinha aí você consegue encontrar no Google e você vai ver os grupos de risco, né, ou as pessoas com maior probabilidade de ter um processo de infarto. E é isso que aconteceu nesse caso. Trágico. Te vejo na próxima. Não fica ruim não, tem muito mais coisa aí.